Meu nome é Joana, sou responsável de marketing e comunicações na ESAB Argentina. Então, o meu português é um pouco estranho, mas vou tentar aqui auxiliar Rodrigo e Humberto. Sejam bem-vindos a todos. No site tem o calendário completo de treinamentos que estaremos oferecendo nas próximas 2 semanas. E agora é o Rodrigo e Humberto que vão começar com esse treinamento. Sejam bem-vindos para todos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Rodrigo Muniz. É com grande prazer que eu participo desse webinar aqui na ESAB para poder compartilhar um pouco com vocês algumas experiências e informações sobre os equipamentos de soldagem. Então, a ESAB é fabricante de equipamentos de soldagem e consumíveis, líder mundialmente nesse segmento. Mas eu vou estar falando um pouco mais sobre as características construtivas dos equipamentos de solda, né? Diria que é um tema um pouco mais global, que vai poder nos munir de informações a respeito do que a gente tem hoje no mercado de tecnologia, para onde nós estamos caminhando com relação aos recursos das máquinas de solda. E espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? Comigo está online o Humberto Pacelli, que é o nosso gerente de produtos, responsável pela linha de equipamentos. Ele estará me auxiliando também com relação às perguntas e dúvidas que alguém possa ter. Tudo bem? Me escuta bem, Humberto, Johanna? Sim, escutamos, Rodrigo. Sim, perfeito. Então, vamos começar. Para todos os assistentes, tem uma caixa de perguntas que o Humberto vai estar administrando, então fiquem à vontade para perguntar e a gente vai tentar responder e tirar todas as suas dúvidas, tá? Começando a falar de dúvidas, né? Quando a gente fala de máquinas de solda, as máquinas de solda, elas foram introduzidas no mercado já há algum tempo, né? Eu diria que no início do século passado, as primeiras máquinas de solda, elas foram desenvolvidas a fim do quê? De poder soldar os consumíveis e ser aplicados principalmente na indústria, né? E eu diria assim, que desde aquelas máquinas do início do século passado até as máquinas mais atuais, todas elas têm um principal componente. E qual que seria esse componente, né? Seria o transformador. Então, o transformador é um componente conhecido de todos nós, talvez não somente para aplicação em soldagem, mas o transformador é um componente que ele tem como característica transformar a energia elétrica, né? Então, você pode pegar uma energia alta, 220 volts, uma tensão alta, e reduzi-la para 110, por exemplo, ou um transformador elevador de tensão, né? Você pode transformar um 110 para 220. E transformadores isoladores. As máquinas de solda, em particular, ela possui um transformador bem específico, né? Que é um transformador rebaixador de tensão e elevador de corrente. Então, o que ele faz? Ele pega a nossa tensão elétrica, que normalmente nós encontramos na nossa rede industrial, digamos assim, que é de 220, 380 e 440, ele vai reduzir essa tensão elétrica para os valores de tensão utilizados nos processos de soldagem. Então, quais que são as tensões, né, que nós costumamos utilizar dentro do processo de soldagem? Tensões que podem variar aí de 13 até 80 volts, tá? Então, essa é a característica principal de um transformador de soldagem. Ele rebaixa a tensão e, por outro lado, ele aumenta a capacidade de corrente elétrica, né? Então, quando nós falamos de soldagem, as correntes, elas partem de 5 amperes e vão até a faixa de 1.500 amperes. Muito diferente do que nós temos nas tomadas residenciais e industriais, que elas podem chegar no máximo aí a 150, 200 amperes, tá? E qual que é o trabalho realizado por esse transformador? O transformador, ele tem o trabalho de produzir uma energia necessária, um minutinho só. Ele produz uma energia necessária
potência em forma de calor para realizar a fusão do material que vai ser soldado. Tá? Então, quando nós falamos do segmento de soldagem, do ramo de soldagem, existem algumas outras tecnologias que proporcionam essa fonte de calor, né, que fazem a fusão desse material. Por exemplo, através de gases, fricção, feixe de laser, etc. Nós vamos estar falando sobre equipamentos que trabalham com o arco elétrico. Então, esse transformador, a relação corrente elétrica, tensão elétrica, eles nos proporcionam uma potência elétrica em forma de calor. E é esse calor que vai fazer a fusão dos materiais, ok? Então, somente resumindo, numa rede elétrica convencional, nós temos uma tensão alta e uma corrente baixa. Quando a máquina de solda foi desenvolvida, foi com o objetivo do quê? De rebaixar a tensão original de rede e elevar a corrente. Então, esse é o princípio básico de funcionamento de todos os equipamentos de soldagem. Aqui é apenas uma animação do que seria esse transformador, né? Então, nós temos o lado primário, onde eu tenho uma tensão alta e uma corrente baixa. Você pode até verificar pela quantidade de espiras, né? Em corrente alternada, a corrente cada hora num sentido. E no lado secundário, você tem menor quantidade de espiras, o que significa que eu tenho menor quantidade de voltagem, de tensão, porém essas espiras, elas são capazes de suportar maiores quantidades de corrente. Tá? Então, a máquina de solda, ela possui esse transformador dedicado. Então, por que existem tantos equipamentos e tecnologias no mercado, né? Quando nós pesquisamos na internet, participamos de feiras do segmento, nós vimos assim, muitas propagandas, muita gente falando de tecnologia nova, mas por que existem tantas máquinas se o princípio de funcionamento delas é o mesmo, né? O diferencial está no quê, pessoal? Na forma de como o controle de saída é realizado, é na qualidade do produto que ela entrega, na qualidade da potência, da energia em forma de calor que ela entrega, tá? Resumimos dessa maneira. Como a eletricidade é uma ciência, né, digamos assim, um pouco difícil de ser compreendida, porque nós não podemos enxergar, mas nós conseguimos sentir os efeitos. Um exemplo que eu acabei de comentar é a energia em forma de calor. Eu fiz aqui uma analogia utilizando a água. Tá? Muitas pessoas, de forma didática, utilizam também a questão da água porque possui propriedades muito similares, que seriam o quê? Pressão, que seria a voltagem, a tensão elétrica, o fluxo de água, que seria a corrente elétrica, tá? E aqui eu tenho exemplos, por exemplo, na esquerda de corrente alternada, onde eu tenho, ora, a tensão elétrica, a corrente elétrica no polo positivo, ora no polo negativo. Quando nós fazemos uma analogia disso a um fluxo de água, nós temos o que aí? Uma grande flutuação, né? Uma grande mudança de polaridade, que isso me traduz o quê? Em uma grande turbulência no meu fluxo, no meu fluxo de cargas, né? E quando eu traduzo isso para soldagem, eu tenho essa imagem do cordão abaixo, né? Que seria um cordão que ele não é tão, digamos assim, íntegro, né? Ele possui algumas variações que nós podemos enxergar aí através de largura de cordões, quantidade de respingo. Vocês podem imaginar, ora no positivo, ora no negativo, né? Ora a energia esquenta, apaga, esquenta de novo, então você tem essa turbulência. Depois nós temos as máquinas retificadoras, né, que é a próxima imagem. Então eu tenho o quê? Uma turbulência menor e, por consequência, uma qualidade de cordão de solda melhor. Depois nós tivemos a implementação de componentes de filtros, né, que melhoraram essa retificação, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, que também melhorou a questão do meu fluxo de oscilação e também melhorou a qualidade do meu cordão de solda. E hoje, né, que nós estamos na era dos inversores de frequência, que eles nos fornecem uma forma de saída de muita qualidade, com pouquíssima oscilação e como consequência disso, baixa oscilação, né, baixa turbulência no fluxo de cargas e um cordão de solda totalmente íntegro. Então vamos falar um pouco sobre a evolução dos equipamentos, né? Não podemos só utilizar como exemplo equipamentos de solda.
Se nós pegarmos os televisores, nós temos aqui uma linha evolutiva, onde os primeiros eles eram pesados, não nos forneciam muitas opções, né, de canais e de recursos. Depois vieram os televisores a cores, onde tinha uma maior possibilidade de interação entre o usuário e o aparelho, né, já possui alguns recursos especiais. E hoje as televisões elas são muito mais leves, elas possuem muito mais recursos e ela tem uma interatividade muito maior com o usuário. As máquinas de solda também, pessoal. Antigamente elas eram máquinas funcionais, muito importantes, porém elas possuíam dimensões maiores e poucos recursos de ajuste, né? Depois elas diminuíram de tamanho com a implementação da tecnologia inversora de frequência. Nós tivemos grandes ganhos em relação à diminuição de peso e tamanho, e hoje nós temos equipamentos que eles são totalmente integrados com o operador, onde o operador consegue fazer uma customização da máquina, consegue adquirir dados de produção, e a máquina se tornou assim muito mais flexível. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre essa linha evolutiva das máquinas de solda, não podemos deixar de falar sobre quais equipamentos, né, iniciaram essa história importante, que é a história dos equipamentos eletromecânicos, né, que seriam os transformadores de núcleo móvel. Nós podemos encontrar bastante ainda dessas máquinas no mercado, pois se tratam de equipamentos bem versáteis. E como que era feito o controle de saída desse tipo de equipamento? De uma maneira bem simples, né? Primeiro que era um equipamento que só trabalhava em corrente alternada, tá? E como que eu faço o controle de saída? Por que controle de saída, pessoal? Porque dependendo da bitola, do seu eletrodo, do seu consumível, isso vai te exigir um valor diferenciado de corrente e tensão, tá? Então, se eu for soldar um eletrodo de 2,5, eu necessito de um valor de corrente adequado para essa bitola de 2,5. Se eu for utilizar um eletrodo de 4 milímetros, eu preciso aumentar o valor da corrente elétrica para quê? Para ser capaz de fazer o derretimento do eletrodo e a fusão do material. Então, o transformador não basta ele rebaixar a tensão e aumentar a corrente, eu preciso ter o controle desse range de saída. E no caso do núcleo móvel, ele era feito através do quê? Do desvio do fluxo magnético através de um núcleo. Então, conforme eu girava aquele núcleo mais para dentro ou mais para fora das espiras, eu meio que enganava a bobina do secundário, né? Eu cortava o caminho do fluxo magnético, deixando com que passasse mais ou menos fluxo. E dessa maneira eu tinha o controle do meu range de saída, né? De baixas correntes até altas correntes. Quais que são os pontos positivos desse tipo de equipamento, pessoal? A arquitetura muito simples. Foram as primeiras, né? E o custo, por consequência, baixo, porque eram máquinas que não possuíam tanta tecnologia. Quais que seriam as limitações dessa máquina? Saída somente corrente alternada. Com relação à precisão do controle de saída, pouca precisão, porque era realizada através de uma manivela, né? Onde você girava para a direita e para a esquerda, e aí você conseguia ajustar o seu valor de corrente aí de uma forma meio empírica. Não solda certos tipos de eletrodo, por exemplo, existem eletrodos que só soldam em corrente contínua, certo? Então, por ela ser somente corrente alternada, ela tinha algumas restrições de soldagem de alguns tipos de material, como, por exemplo, alguns eletrodos de inox e de aço carbono. E uma limitação também é que ela não corrige variações na saída. Então, se eu tenho um pico de energia na entrada, esse pico vai ser refletido na saída, o que pode, no meu caso, ocasionar aí uma instabilidade de cordão, furar a minha chapa e até um defeito de soldagem, ok? Depois, os engenheiros, eles notaram, né, que poderiam fazer uma melhoria nesse equipamento de núcleo móvel, e aí desenvolveram o famoso retificador, né? O que seria esse retificador? Ele é tão conhecido até hoje, né? Muitas pessoas conhecem a máquina de solda como retificador. O que seria o retificador, pessoal? Quais que são as vantagens, né, dos retificadores? Então, aqui, por exemplo, tem uma animaçãozinha que eu vou mostrar a função de um componente muito importante chamado diodo. Então, se vocês olharem à esquerda do desenho, da animação, vocês vão ver a corrente alternada. Ora ela oscilando pelo lado superior, que é o lado positivo, ora ela oscilando pelo lado inferior, que é o lado negativo.
Depois que ela passa por esse componente chamado de diodo, ela permite a passagem da corrente em somente um sentido. Por isso que ele é chamado de retificador, né? Ele retifica uma das polaridades. Aí, no caso dessa animação, ele está deixando passar somente o lado positivo. E o que isso influencia na minha solda, pessoal? Justamente a questão da qualidade do meu cordão de solda, né? Da turbulência do meu fluxo de cargas dentro do condutor. Então, enquanto eu tinha uma corrente alternada, onde eu tinha uma turbulência um pouco maior, a partir da implementação dos retificadores que transformaram, né, as máquinas de corrente alternada em máquinas de corrente contínua, eu melhorei a questão do quê? Da qualidade do meu cordão de solda. Isso se reflete visualmente nessas duas imagens, né? Nós podemos ver na imagem da esquerda que existem muitos respingos ali. Os respingos, eles têm duas questões aí que são prejudiciais no processo de produção. Primeiro, a questão de acabamento, né, que vai precisar de uma pessoa ali para poder fazer aquela limpeza. E segundo, que aqueles respingos ali, eles são o próprio consumível sendo jogado fora, em forma de gota, que deveria estar dentro do cordão de solda e não está fora do cordão de solda. Tudo isso causado pela turbulência, tá? Enquanto nas máquinas de corrente contínua, as máquinas retificadoras, eu tenho menor oscilação, então a integridade, a qualidade do meu cordão é melhor. Aqui o exemplo de uma ponte retificadora, mais um exemplo, né, onde eu tenho a corrente alternada na entrada, e na saída eu tenho a minha corrente contínua. No exemplo anterior, eu mostrei o trabalho de somente um diodo. Aqui eu tenho um trabalho de 4 diodos, nós chamamos de ponte retificadora, tá? Onde eu tenho o aproveitamento das duas polaridades, todas sendo transformadas em corrente contínua. Tudo isso me resume, pessoal, estabilidade de arco. Então, eu tenho maior estabilidade do arco, menor quantidade de respingos. Com isso, eu tenho um ganho na eficiência do consumível, porque eu vou perder menos consumível na forma de respingo, e maior controle da poça de fusão, tá? Estabilidade de arco elétrico é o que resume os retificadores. Quais que são os pontos positivos? A arquitetura ainda é bem simples, baixo custo de manutenção, porque tem poucos componentes eletrônicos, né? Basicamente são com componentes mecânicos, com a inserção agora dos diodos, e possui uma maior estabilidade na saída. Quais serão as limitações? Controle de saída mediano ainda. Por quê? Porque é feito através do núcleo móvel, né? Então é difícil você regular um valor preciso de saída, né? Você regular, por exemplo, 125,7 amperes. Isso é um pouco difícil você regular através de um núcleo móvel, tá? Então era um valor mais ou menos aproximado. Mediana qualidade de soldagem, já é melhor comparado a do que os equipamentos de corrente alternada. Possui alto consumo de energia, porque se tratava de equipamentos grandes, né, equipamentos que produziam aí, no mínimo, 100 amperes até 500 amperes, eram equipamentos que consumiam bastante energia e ainda não corrigiam as oscilações de energia da entrada para a saída. Os engenheiros, né, estudaram mais um pouco o que poderiam fazer de melhorias nos equipamentos, e foi quando introduzimos no mercado as máquinas de controle por TAP, ou Step Control. O que seria isso, pessoal? Foi eliminado o núcleo móvel, onde existia um fuso, né, um parafuso ali, onde você girava o núcleo para dentro e para fora, e a partir daí você fazia o controle de energia. Isso foi substituído por chaves de comutação mecânica. Tá? Essas chaves, elas poderiam ter até 30 posições, né? Tinham máquinas que possuíam 10 posições de saída, 20, 30, e dessa maneira, eu tenho o quê? A minha saída com repetibilidade. Então, se, por exemplo, eu fechar o comum, né? O ponto 0 e o ponto 1, eu teria 15 volts. O ponto 0 e o ponto 2, 20 volts. O ponto 0 e o ponto 3, 25 volts. E aí vai até as 30 posições. Então, qual que é a grande mensagem que essa máquina passa para a gente, né? Qual que é a grande vantagem? Repetibilidade do ajuste dos parâmetros de soldagem. Agora, eu não preciso mais de um núcleo onde eu teria que fazer um ajuste baseado em uma escala através de um adesivo. Agora não, agora eu tenho posições fixas de saída, ok?
Quais que são os pontos positivos? Ela continua tendo arquitetura simples, baixo custo de manutenção e, principalmente, pessoal, repetibilidade no ajuste de saída. Quais que são as limitações dessa máquina? Ela possui um controle mediano no ajuste dos parâmetros, porque, por enquanto, estamos falando de máquinas de controle mecânico, tá? Mediana qualidade do cordão de solda, porque ainda estamos falando de máquinas que trabalham na frequência da nossa rede elétrica, que é 60 Hz. O consumo de energia também é alto, porque se trata de transformadores grandes, e também não corrige a variação de possíveis oscilações da rede elétrica. Agora começa a ficar um pouco mais interessante, né, a história das máquinas de solda, que é onde houve aí a integração entre a mecânica, a elétrica e a eletrônica, que são as máquinas tiristorizadas, né, ou, como também são conhecidas, máquinas controladas por SCR. Então, como que funciona esse tipo de máquina, pessoal? Eu tenho a minha entrada, o meu famoso transformador, que sempre esteve ali, né, fazendo a sua função importante. Porém, agora, o que acontece? Eu não tenho mais o núcleo móvel e eu não tenho mais também o TAP. Eu tenho um componente inteligente chamado de SCR, tá? É um retificador controlado de silício, controlado. E nesse momento foi quando os microprocessadores começaram a conversar com esses componentes mais inteligentes. Então, o que acontecia nesse momento, pessoal? O operador, ele fazia o ajuste do parâmetro de solda através de um potenciômetro linear, um potenciômetro preciso, tá? Esse sistema de controle interpretava esse valor de ajuste do potenciômetro feito pelo operador e mandava um sinal eletrônico para o SCR. E aí eu tinha saída da minha máquina de solda. E um dos pontos mais importantes desse tipo de equipamento, pessoal, é a retroalimentação dos parâmetros. Então, nesse caso, se porventura eu tiver uma oscilação na entrada da minha rede elétrica, ela é corrigida através dessa retroalimentação. E essa retroalimentação é muito importante em vários quesitos. Por exemplo, se eu tenho um processo de solda onde eu necessito de uma qualidade melhor, que meu operador siga uma EPS, um procedimento de solda, onde existe um inspetor de qualidade que faz esse comparativo, que me garanta que não exista uma oscilação de parâmetro que possa prejudicar a minha soldagem, essas máquinas com esse recurso de retroalimentação, graças à eletrônica introduzida no controle desses equipamentos, foi realmente uma grande evolução nos termos de equipamentos de soldagem. Tá? Então, nós podemos dizer o quê? Que as máquinas retificadoras tiristorizadas, elas são inteligentes, né? Elas têm a capacidade de poder fazer a leitura da saída e corrigir possíveis variações através de um sistema de controle microprocessado. Então, vamos lá, os pontos positivos desse tipo de equipamento. Bom controle do arco elétrico, fácil manutenção, porque é uma tecnologia antiga, já é bem difundida, né? Os controles agora são eletrônicos através de microprocessadores, leitura de retroalimentação dos parâmetros e correção das variações de entrada na rede. Então, se eu tiver um pico inferior a 10%, mais ou menos 10%, eu não vou sentir na minha saída de soldagem, porque essa máquina tem a capacidade de fazer essa correção, ok? Quais que são os fatos limitadores, né? São equipamentos com dimensões ainda grandes, né? Então, são equipamentos pesados. E por eles serem grandes e pesados, o transformador também era muito grande. Então, nós entramos num assunto novo que é rendimento, né? O que seria rendimento? É a questão do transformador ser grande, ele acaba esquentando um pouco demais, então precisava de ventiladores um pouco mais potentes e parte da energia elétrica ela era perdida através do aquecimento desses transformadores. As máquinas elas foram aumentando de tamanho, né? Elas foram aumentando de capacidade e também, por consequência, aumentando de tamanho.
Depois vieram as fontes híbridas, né? Então aí o pessoal da engenharia já começou a conhecer os componentes que trabalham em altas velocidades de comutação, né? Que são os equipamentos de eletrônica mesmo, né? Equipamentos que trabalham aí em altas frequências. E introduziu-se no mercado as máquinas com tecnologia Chopper. O que seria essa tecnologia Chopper? Ela não é muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma tecnologia bem interessante, né? Uma tecnologia intermediária entre uma máquina tiristorizada convencional e um inversor de frequência. Então, como que funciona o Chopper, pessoal? Do lado esquerdo aqui, eu tenho um transformador de uma máquina convencional, 60 Hz, grande, tá? Tem uma ponte retificadora de diodos também convencional, que trabalha a 60 Hz. Qual que está o grande diferencial aí, pessoal? Essa chave comutadora aqui, tá? É um controle eletrônico feito através de MOSFETs ou IGBTs, que eles trabalham agora a 20 kHz. Então, todas as máquinas que nós falamos até agora trabalhavam a 60 Hz. O que significa isso, né? Que o ciclo de mudança de polaridade ou de retificação era de 60 vezes por segundo, tá? Isso é muito rápido, a olho nu a gente não consegue perceber, mas se você colocar uma câmera lenta ali no modo de transferência metálica do seu consumível durante a soldagem, você vai ver que esse 60 Hz, ele é bem lento na questão da transferência da gota metálica do consumível para o metal de solda. E quando eu aumento essa frequência para 20 mil vezes por segundo, o que significa isso, pessoal? Eu estou diminuindo cada vez mais aquelas oscilações, né? Eu estou deixando o fluxo cada vez mais limpo. Então, dessa maneira eu tenho o quê? Uma qualidade de solda melhor. Também tem o controle de retroalimentação na saída, que agora é feito através também de um microprocessador que vai conversar com essa chave de comutação rápida. Então, a grande diferença de uma máquina híbrida para uma máquina convencional, que a máquina convencional trabalha a 60 Hz, ciclo de funcionamento dela é 60 Hz, e a fonte Chopper, ela possui a arquitetura de uma máquina convencional, porém a saída de uma máquina inversora de frequência. Tá? E isso me traduz no que, pessoal? Numa excelente qualidade do meu cordão de solda e uma excelente saída, né? Pouca turbulência. Mas eram ainda equipamentos grandes, né? De grandes dimensões e peso. Então, quais são os pontos positivos? Agora, qualidade de arco excelente, similar à dos inversores. Os controles agora todos de formas digitais, através de PWM. Alta frequência de controle, né? Leitura de retroalimentação dos parâmetros, isso a gente já possuía nos outros. Possibilidade de utilização de curvas especiais. Como agora eu tenho ali um componente que ele pode ser modulado através de sinais de PWM, eu consigo, por exemplo, introduzir nessa máquina curvas especiais como modo pulsado, onde eu tenho uma corrente de pico no valor mais alto e uma corrente de base no valor mais baixo. Com isso, eu tenho alguns benefícios no meu cordão de solda, como, por exemplo, redução do aporte térmico na peça. Tá? Então, como o controle agora é feito através de microprocessadores e componentes de alta velocidade, eu consigo fazer também curvas especiais, né? E por se tratar de um controle eletrônico, ela também corrige as variações de flutuação de rede elétrica. Quais são as limitações desse equipamento? Elas ainda são grandes, ainda são pesadas e possuem baixo rendimento. Ok? Agora chegamos finalmente aí à era dos inversores de frequência, tá? Que é o que tem de mais moderno no mercado. O que seriam esses inversores de frequência, pessoal? Então, são máquinas. Como a gente classifica um inversor de frequência? Ela tem uma série de vantagens aí que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, dependendo da nossa necessidade, né? Então, são fontes de tamanho reduzido, quando comparado a fontes que trabalhavam a 60 Hz, tá? O peso também muito reduzido quando comparado a fontes convencionais. Qualidade de saída. Então, se eu tenho menor oscilação na minha saída, eu tenho o quê? Possibilidade
de utilizar consumíveis que me exigem maior controle. Eu posso utilizar soldagens em aços especiais que exigem um maior controle, uma maior qualidade do cordão de solda, né? Além também da interação da eletrônica nesses modelos de equipamento, pois hoje eles se parecem muito mais com computadores do que com máquinas de solda, né? Nós temos displays digitais, multifunção, colorido, que interagem bem com o operador, né? Você pode, por exemplo, ajustar um parâmetro de solda, onde antigamente era feito através de uma manivela, hoje você consegue ajustar um parâmetro de solda através da informação da espessura da sua chapa, ou do diâmetro do seu eletrodo, ou do material que você vai soldar. Você basta informar o equipamento qual que é o tipo de material que você quer soldar e ele automaticamente ajusta a saída. Então, isso é uma grande vantagem desses equipamentos mais modernos, né? Além de um ponto muito importante hoje em dia na indústria, que é a questão da redução do consumo de energia elétrica. Isso vai ser um assunto com uma próxima palestra através dessa plataforma, mas eu vou dar uma pequena introdução dessa grande vantagem que os inversores de frequência apresentam, né, com relação à questão do consumo de energia elétrica. Então, são máquinas conhecidas por possuir alto rendimento e alto fator de potência, né, o que me traduz aí em boa eficiência elétrica. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que seria isso, né, o que isso significa para a indústria. Por que hoje em dia a gente percebe que as indústrias estão mudando o seu parque de equipamentos? Cada vez mais as indústrias elas têm optado por equipamentos que ocupam menor espaço, possuem menor peso e oferecem maiores recursos, além do melhor aproveitamento da energia elétrica, porque a energia elétrica aqui no nosso país, no nosso continente aqui possui um valor bem alto e por conta também da escassez dos recursos naturais. Então, nós precisamos ter uma mentalidade onde seja possível produzir gastando menos recursos naturais e poluindo cada vez menos e fazendo mais, né, com menos, ocupando menos espaço e menos recursos. O que seria rendimento? Rendimento é um termo mais fácil de entender, né? O que seria o rendimento? É a relação entre a energia de saída pela energia de entrada. Então, por exemplo, se a gente pega o exemplo de uma lâmpada, né? A lâmpada é um péssimo exemplo de rendimento, porque inicialmente ela foi desenvolvida lá pelo Thomas Edison e a principal função dessa lâmpada seria produzir luz, né? Só que, na verdade, pessoal, um exemplo aqui de 100 watts que essa lâmpada consome da rede de energia elétrica, ela consegue transformar somente 5 watts em luz. Para onde vão os 95, né? Eles são desperdiçados aí em forma de calor, tá? Então, por isso que muita gente aí utiliza a lâmpada não somente para fornecer luz, mas eles utilizam a lâmpada como forma de aquecer. Aquecedor de estufa, né? Por quê? Porque é um péssimo exemplo de rendimento. Eu preciso de luz, eu não preciso de calor, né? Só que no caso da lâmpada, infelizmente, 95% da energia que ela consome é desprendida em forma de calor, né? Então, esse é um exemplo, um péssimo exemplo de rendimento. Por que isso acontece, pessoal? Porque existe um fenômeno físico, elétrico, que me diz o quê? Que quando eu tenho corrente elétrica passando por um condutor metálico, parte dessa energia é desprendida, é desperdiçada, né? Digamos assim, ela é emitida através do efeito Joule. Às vezes a gente usa isso a nosso favor como exemplo das resistências de chuveiro, aquecedores, esses tipos de aparelho, né? Passa a corrente elétrica pelo condutor, ele esquenta e gera energia em forma de calor. Mas no caso da máquina de solda, eu não quero que ela me esquente, eu quero que ela esquente o quê? A região do arco elétrico, né? Onde eu tenho a fusão dos materiais. Então vocês há de concordar comigo que se eu tenho transformadores de maior área, eu tenho maior quantidade de fio. E se eu tenho maior quantidade de fio, eu tenho corrente elétrica passando por esses fios, né? E se eu tenho corrente elétrica passando por esses fios, boa parte dessa corrente elétrica é desprendida em forma de calor. Então, ela não chega ali no porta-eletrodo, na tocha, no arame, né? Ela é perdida o quê? No meio do caminho.
Por isso que essas máquinas possuem ventiladores aí de grande potência, que é para quê? Para resfriar esse transformador. Mas você imagina como se fosse um cano furado, né? Eu preciso que a água chegue totalmente na ponta da torneira, mas existem furos nesse cano que fazem com que essa água é perdida no meio do caminho. É a mesma coisa de um transformador de grandes dimensões, né? Parte da energia que deveria ser utilizada na solda, ela é perdida em forma de dissipação de calor por efeito Joule. Já as máquinas inversoras de frequência, elas possuem transformadores de características diferentes. Por exemplo, o tamanho. Então, o tamanho dele é muito reduzido. E pelo fato do tamanho ser reduzido, eu possuo menor quantidade de material, menor quantidade de fios. Além do que mais, o material de construção desses transformadores de alta frequência, esses transformadores menores, são materiais mais nobres, né? Que dissipam menos calor. Eles têm uma condutividade magnética melhor, tá? Então tem um maior aproveitamento dessa energia. Então, pessoal, rendimento é isso. Depois que eu paguei a minha conta, depois que eu utilizei aquela potência, o quanto que eu consegui transformar em solda e o quanto que ficou para trás através de dissipação de calor, tá? Isso é rendimento. Fator de potência é um assunto um pouco mais complexo de entender, porque nós chamamos isso de custos escondidos, né? Quem conhece de fator de potência, normalmente, são as empresas geradoras de energia e aquelas que pagam também por energia, né? Que são as grandes indústrias, né? Então, o que compõe uma conta de energia elétrica, pessoal? É o que a gente gasta para produzir, que seria o quilowatt-hora consumido. É esse quilowatt aqui que a gente perde no rendimento, tá? Eu pago uma quantidade X de quilowatts, uma quantidade vai para a solda, outra quantidade é perdida em forma de calor, tá? Mas isso aqui que é o quilowatt consumido. A gente paga também na conta de energia elétrica industrial o quilowatt previsto para consumo, que nós chamamos de demanda, que seria o quê? Como se fosse uma reserva, que a concessionária de energia deixa para a gente. Ela faz o cálculo de quantos equipamentos nós temos na linha, qual a potência desses equipamentos, então ela deixa reservado ali, como se fosse uma caixa d'água, né? Ela deixa reservado ali uma quantidade de energia para você utilizar durante aquele mês. E as penalidades, né? Pelo baixo fator de potência que eu vou explicar para vocês, além dos famosos impostos aí. Então, o que seria o fator de potência? Para me explicar o fator de potência, eu preciso explicar um pouco sobre potência elétrica. Então, a potência ativa, pessoal, é aquela que transforma a energia elétrica da entrada nos equipamentos em energia em forma de calor para realizar a soldagem, tá? Essa é a potência ativa, é aquela que produz trabalho útil. A unidade de medida é watt. Só que para que meu transformador funcione, lembra aqueles fios lá enrolados no primário e no secundário? Eu tenho uma chamada potência reativa, que ela é responsável pela magnetização do transformador. Então, ela é uma potência que ela não produz um trabalho útil na soldagem, mas ela é tão importante quanto. Por quê? Porque sem ela, eu não conseguiria fazer o meu transformador funcionar. Eu não conseguiria fazer o meu motor funcionar. Então, é uma energia, digamos assim, invisível. Ela anda junto com a potência ativa, porque ela é responsável pela magnetização do circuito, só que assim, eu não consigo transformar ela em trabalho útil, eu não consigo transformar ela em calor, digamos assim. E eu tenho a minha potência aparente, que é a potência que a minha concessionária de energia fornece. Então, o que a concessionária de energia ela pensa? Olha, aquele cliente ele possui máquinas de solda, possui motores, que possuem fios, que possuem espiras, então eu preciso fornecer para ele uma parte de potência reativa, que é para magnetizar esses circuitos, para eles poderem trabalhar, e uma parte de potência ativa, que é a energia que eles vão transformar em forma de calor ou em forma de movimento, no caso dos motores. Então, a potência que ele deixa reservada para a gente lá é a potência aparente, que é a soma dessas duas potências, né? Chamamos soma vetorial da potência ativa e da potência reativa. Então, vocês concordam que se eu tenho um transformador maior, com maior área, maior quantidade de fios, eu preciso de uma maior potência reativa para me energizar esse transformador, do que se eu tiver um transformador de dimensões menores, menor quantidade de fio, materiais mais nobres, com melhor capacidade de magnetização, eu vou utilizar muito menos potência reativa? Então,
Aqui é um exemplo bem simples que foi criado com o tempo. Uma empresa, por exemplo, ela vai fabricar 3 veículos e utiliza essa quantidade de potência ativa para poder derreter os consumíveis lá para fabricar esses veículos. A minha máquina, ela já é uma inversora de frequência, então o transformador possui área menor, então eu preciso de menor potência para magnetizar ele. Então, eu utilizo aqui essa minha potência reativa, tá? E a concessionária, ela vai entregar para mim o quê? A potência aparente, que é esse S azul aí. O meu concorrente também fabrica 3 carros, só que ele utiliza equipamentos com tecnologias um pouco mais antigas, né? Digamos assim, transformadores de dimensões maiores, com maior quantidade de fio, maior área, e para mim magnetizar esse transformador, eu vou precisar de mais potência reativa, porque ele é maior. Então, o que a concessionária vai fazer? Ela vai ter que fazer a soma, né, da potência ativa que eu preciso, mais o Q1, que é a potência reativa, e vai me fornecer o S1. E aí o diretor da minha concessionária, ele vai fazer uma análise, ele fica lá na mesa dele, ele fica fazendo uma análise. Poxa, por que a empresa A, para produzir 3 carros, consome uma potência aparente S, e a empresa B, para produzir a mesma quantidade de carros, consome uma potência aparente S1? Por que isso acontece? Então, ele vai verificar que é por conta dos equipamentos mais antigos que ele possui nessa empresa. Então, ele teve que produzir mais energia para poder dar conta desses equipamentos mais antigos poder trabalhar. E isso, pessoal, é cobrado através de taxas, que nós chamamos também de penalidades, tá? Como as concessionárias de energia, elas sabem que o transformador não trabalha sem potência reativa, é impossível disso acontecer, ela sempre vai existir lá, né? Eles deram para a gente um limite aqui no Brasil de 0,92. Então, ele fala assim, até 0,92 eu não te cobro penalidade. O que tiver abaixo de 0,92, eu começo a cobrar uma penalidade proporcional, tá? Se a gente for fazer um outro exemplo lúdico aqui, do que seria potência ativa e reativa. Então, eu tenho aqui a minha estrada, tá? E eu tenho aqui a minha potência ativa. Vamos chamar, e minha potência reativa. Todas elas na mesma estrada. Vamos imaginar que isso fosse um condutor de energia elétrica, o condutor da minha rede de eletricidade, vamos imaginar que fosse essa estrada, tá? Então, a minha potência ativa é aquela que produz trabalho útil. Então, eu coloquei aí os caminhõezinhos que recolhem lixo. Poxa, quer trabalho mais útil que esse, né? Recolher o lixo da cidade? Então, tá ali, a potência ativa me produz o trabalho útil. Só que nessa estrada também tem a potência reativa, que são os carros, né? Que nessas grandes cidades, às vezes, anda uma pessoa só dentro do carro e causa aquele trânsito danado, né? Não produz trabalho útil nenhum, pelo contrário, só produz trânsito e poluição. Então, esse é um exemplo. Só que, conforme vai aumentando essa quantidade de carro, conforme eu vou aumentando a minha potência reativa, né? Se eu utilizo transformadores de dimensões maiores, com maior quantidade de fio, eu acabo aumentando o meu espaço na rede que eu preciso para esses carros passarem, né, que eu preciso para esses transformadores trabalharem. E, por outro lado, eu diminuo a minha quantidade de potência ativa, que é a que me interessa. E essa rede não está legal, né, pessoal? Eu tenho muito mais energia que eu não transformo em trabalho do que necessariamente a energia que eu vou produzir trabalho. Então, eu tenho duas opções aí. O que eu faço? Ou eu troco, né, os carrinhos aí e volto àquela condição dos caminhões. O que significa isso? Eu substituo as minhas máquinas antigas por máquinas que consomem menos energia reativa, que tem um melhor aproveitamento da minha energia, tá? Mas isso a concessionária ela não pode exigir das indústrias, apesar de existir um monte de ações de marketing, de vários fabricantes, em feiras, em artigos técnicos, mas a concessionária de energia ela não pode exigir isso. Ela faz o quê? Ela taxa a multa, ok? Então, para mim ter a mesma capacidade produtiva, o que a concessionária tem que fazer, pessoal? Ela vai ter que aumentar aí o tamanho da minha pista, ela vai destruir a natureza ali, até saiu as montanhas, né? Para mim conseguir ter a mesma potência ativa que eu tinha antes, considerando o tanto de potência reativa que eu tenho na minha rede, porque o cliente ele não quis trocar os equipamentos dele, ele preferiu permanecer com os equipamentos
que consomem grande quantidade de energia reativa, ela teve que aumentar a estrada, ela teve que aumentar a largura da estrada. E quem que pagou por esse aumento de largura da estrada? Não foi o governo, né? Foi o quem? Foi o cidadão, né? Através do quê? Das penalidades. Então, só esse exemplo, né? O que são essas penalidades? É a concessionária cobrando aí pelo aumento da capacidade da estrutura elétrica de distribuição. Para quê? Para poder suportar essas máquinas que não possuem grande desempenho. Então, pelo fato de ela ter que aumentar a dimensão dessa rede elétrica, ela acaba cobrando taxas extras, tá? E esse é um assunto que a gente vai falar numa próxima oportunidade. E para finalizar, na realidade, né, o cliente que possui máquinas de tecnologia mais antiga, ele não perde só na questão do fator de potência, ele perde no rendimento também, né? Porque como ele perdeu parte dessa energia em forma de calor, ele tem que trabalhar mais horas por dia para conseguir produzir os mesmos 3 carros, né? A potência reativa dele é maior, então a estrada que ele utilizou é maior, então a concessionária, infelizmente, vai ter que fornecer esse S1 para ele aí. O S1 é maior que o S, e nisso eu tenho o quê? Maior quantidade de dinheiro pago na energia, na conta elétrica, na conta de energia elétrica, tá? Justamente por quê? Por essa diferença de trabalho que a concessionária teve que ter para ser feito o mesmo tipo de serviço. Ok, pessoal? E como que eu consigo, né, fazer esse transformador reduzir de tamanho? Por isso que são chamados inversores de frequência. Eu não vou entrar muito em detalhes dessa fórmula matemática, mas resumindo, o que ela me diz? Que se eu aumentar o meu F, meu Fzinho vermelho ali, que é o F de frequência, eu tenho a diminuição do meu A. O meu A significa área. Então, no início aí da minha animação, eu tenho uma máquina de 60 Hz, trabalhando bem lenta, né? O que o inversor de frequência faz, pessoal? Primeira coisa que ele faz, ele elimina essa frequência de 60 Hz, transforma em corrente contínua, e aí entram em ação os chaveadores de alta velocidade, que são os IGBTs. Então, eles vão novamente chavear essa energia de forma, nós chamamos de onda quadrada, né? Só que agora a 20 kHz, e se a gente substituir 60 por 20.000 no F da fórmula, vocês vão ver que vai existir aí uma grande redução da área do meu transformador. Tá bom, pessoal? Então, por isso que é chamado inversor de frequência. Eu preciso de ter toda essa manipulação, esse trabalho de alterar a frequência de 60 para 20.000 Hz, a fim do quê? De eu diminuir a área do meu transformador, a fim de quê? De eu precisar de menos energia reativa para magnetizá-lo e de eu perder menos energia em forma de calor através do efeito Joule. Tá bom? Rodrigo, só pontuando, volta na imagem anterior, só pontuando aí no seu slide, né? A imagem embaixo do transformador da esquerda é um transformador que trabalha em elevada frequência, então é um transformador menor, né? O da direita é um transformador de baixa frequência, de 60 Hz, que é um transformador trambolhão, grandão, né? Isso. Então, o transformador da esquerda é um transformador já de material mais nobre, menor área, menor quantidade de fios. Ele trabalha em frequências aí de 20.000 até 80.000 Hz. Tá? Isso só é possível através do quê? Dessa modulação de frequência feita através do equipamento. Só que não é simplesmente um transformador convencional, né? Ele tem toda uma arquitetura de construção. Esse transformador é chamado de transformador planar, para quem quiser dar uma pesquisada depois aí em outras fontes. E o da direita é um transformador de 60 Hz, como o Humberto comentou. É um transformador que trabalha em frequências menores. O material dele também é diferenciado. Basicamente, ele é feito de cobre e alumínio, e o núcleo dele de ferro-silício. Tá? Então, são materiais que têm uma perda de calor maior do que a ferrita, por exemplo, que é o material utilizado, ferrite, né, que é o material utilizado em transformadores de alta frequência. Isso explica a questão do rendimento. E o que explica a questão do fator de potência é a energia necessária que eu tenho para magnetizar esses transformadores, né? Eu consigo magnetizar o transformador da esquerda com muito mais facilidade.
E falando de solda, eu tenho esse resultado, né? Então, se o trabalho é 20.000 Hz, eu não tenho mais aquela energia subindo e descendo, né? Esquentando e apagando, né? Se eu colocar numa câmera lenta aí o meu cordão de solda, né? Transferência metálica, vocês vão ver que é praticamente de forma contínua, né? Eu tenho pouco respingo, eu tenho uma integridade excelente no meu cordão de solda. Somente para finalizar, assunto sobre equipamento, a questão do ciclo de trabalho, ele é aplicado a todos os tipos de equipamento, a todos os tipos de tecnologia. Então, para fabricar um equipamento de solda, existe uma norma que ela me diz o quê? Esse equipamento ele precisa suportar determinada corrente, determinada potência de saída em um determinado tempo, que no caso da norma NEMA aí é de 10 minutos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela é 500 amperes a 60%, o que me diz isso? Que com 500 amperes eu consigo soldar 6 minutos dentro de 10 minutos. Tá? Esse 10 minutos, pessoal, ele é definido pela norma de fabricantes de equipamentos, norma internacional. Tá? Se nós estamos falando de processos manuais ou semiautomáticos, dificilmente a gente vai ter uma condição aí de o soldador ficar 6 minutos com o arco aberto direto. Tá? Esse é um teste de laboratório ou teste feito através de processos automatizados, né? Que é robô, arco submerso, aí sim você tem elevados, muitos minutos de arco aberto. Mas o importante é entender isso, é 6 minutos dentro de 10. Para a grande maior parte da realidade, o que significa isso, pessoal? São 6 minutos fracionados dentro de 10. Então, eu abro o eletrodo, fico 1 minuto e meio, paro, depois mais 1 minuto, paro, depois mais 2 minutos, paro. Significa que o quê? Que de 6 minutos dela trabalhando, 4 ela precisa permanecer ligada, resfriando os componentes internos. Tá? Muita gente acha assim, então eu vou soldar 6 minutos e vou ficar 4 minutos parado, sentado, esperando a máquina resfriar. Não. O fator de operação do processo de soldagem manual e semiautomático não nos permite ficar 6 minutos de arco aberto e 4 minutos descansando. Então, a realidade é essa, a gente trabalha de forma fracionada, com o arco aceso e com o arco apagado. Se, porventura, no nosso exemplo que eu utilizei, 500 amperes a 60%, a máquina acender o LED térmico, significa o quê, pessoal? Que minha máquina precisa ser mais potente. Então, eu preciso de uma máquina de uma capacidade maior, tá? Então, o ciclo de trabalho das máquinas e esse sistema de proteção térmica, ele existe justamente para quê? Para proteger o equipamento contra sobrecargas, sobrecorrentes, né? Isso, por exemplo, não existe no carro, né? No carro, você está lá andando com o carro. Se por um motivo faltar o óleo ou você ultrapassar ali a rotação do motor, vai acender uma luzinha no painel, mas o carro não vai parar, por quê? Porque se parar o carro repentinamente no meio da estrada, vai causar um acidente e as pessoas podem morrer. A máquina de solda, graças a Deus, não é assim, né? Ela tem esse privilégio dela poder parar, acender a luz térmica e ela se resfriar em caso de sobrecarga, ok? Então, o ciclo de trabalho ele é aplicado a todos os tipos de equipamento. É uma dúvida que sempre o pessoal tem e a gente sempre gosta de repetir nesses treinamentos online. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Esse é o material que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o Humberto também está online aí para nos ajudar com relação às perguntas que ocorreram durante a transmissão. Eu queria ouvir algum feedback de vocês, se tem mais algo que eu possa ajudar. Obrigada, Rodrigo. Humberto, será que a gente pode adicionar na tabela de perguntas os correios de vocês? Se as pessoas tiverem outras dúvidas ou alguma coisa que gostariam de saber, a gente pode entrar em contato com eles. Claro, vou enviar aqui agora, então, Excelente, os e-mails. Qualquer dúvida adicional, maiores detalhes, a gente pode responder por e-mail. E vocês também sugerir outros temas para
para as próximas palestras, não só referente a equipamentos, mas a consumíveis, corte, toda a linha de produtos da ESAB. Ok. Pode ser que a gente não consiga responder todas as últimas perguntas, e aí, por gentileza, nos envie então por e-mail, como orientou a Joana, que aí nós vamos responder e enviar material técnico, né, para agregar conhecimento para vocês. Como o Rodrigo falou, sugestões são muito bem-vindas também de novos conteúdos ou dúvidas que vocês têm para a gente preparar, né, novos treinamentos. Ok? Então é isso, pessoal. Boa tarde e nos vemos em uma nova oportunidade. Tchau, obrigada para todos.